A ressaca já entrou num outro nível, hein? E a minha felicidade vocês já podem imaginar. Começa com a letra B de boletos pagos. É verdade que os 25 anos é a crise de meia-idade dos jovens? E sei disso não, hein, Thiago? Caramba, eu senti o peso, viu, Ana? Como é que a gente vai conviver com isso agora? Olha, meninos, eu também não sei. Mas vamos seguir em frente, porque não sabemos como tudo mudou. Bem-vindos à primeira temporada do Pod 3. Afinal, os 25 anos é realmente um teste dos 30 anos de idade? Mais um Pod 3. E aqui quem fala é o Titi. Eu sou o Hugo. E aqui é a Ana, e de onde estiver ouvindo agora, aumente o volume e aproveite o papo. E no episódio de hoje, você se expressa bem? E para conversar com a gente hoje trouxemos ela, que diz ser uma ariana difícil, mas que tem o poder do convencimento. Ela gosta de ler e ser livre para fazer o que quiser. Ela é empreendedora, determinada, mas se você quer um motivo para o cancelamento, aqui vão dois. Ela não gosta de açaí, muito menos de comida japonesa, tá? Pois é, e como já diria a Ana, vai com calma, Jurema, porque ela é durona, mas ama filmes clichês e não resiste a livros de romance. Ela tinha o sonho de ser aeromoça, mas acabou virando fonoaudióloga. Hoje o papo é com ela, nossa maravilhosa Laila Souza! Aê! Aê! Bem-vinda, Laila! Adorei essa entrada, adorei. Me cancelaram, mas achei que no final foi ótimo. Desculpa a todos. Não gosto mesmo de açaí, já tentei várias vezes, mas não dá. Amo isso? peixe, mas só frito. Só Cru não frito. desce. Ô, Laila, mas é aquele negócio. Aqui no Pod 3 a gente dá motivos pro cancelamento, mas depois a gente resgata. Porque o Pod 3 ele é a sua cara. E o Pod 3 ele é assim, gente. A gente vem aqui para poder falar sobre tudo. Até daquelas partes assim que a gente cancelaria. É, até porque quem não... a gente já nasce cancelado, né, gente? Então vai fazer o quê? Exatamente. Nada de novo sobre o sol, não é mesmo, Ana? Pois é, eu já fui Verdade. cancelado várias vezes, o Titi também. Então, assim, gente, a Ana já deu vários motivos para a gente ser cancelado, né, Titi? É verdade. Mas eu sobre ainda isso. acredito que o meu cancelamento vem, Brasil. Aguardo os isso, próximos gente. capítulos. Você só sabe que é famoso depois de ser cancelado. Ih, Quando você Pois for cancelado, é. você vai saber que tá no caminho certo. ih. Peraí, você é fã ou hater? Pois é. No podcast, sou super fã, super fã. Ai. Ai, Laila, que coisa boa te receber aqui, tá? É um prazer ter você aqui no nosso Pod 3, até mesmo porque ele é a sua cara. E agora, Laila, conta um pouco pra gente sobre você, sobre a sua história, sobre a sua profissão. Fique à vontade. Bom, vamos lá, né? Eu sou a Laila, tenho 23 anos, sou de BH, nasci, cresci aqui, amo essa cidade. Sou filha de pais separados, o que me ajuda em várias coisas, né? Já começo falando por aí. Sou ariana, mas não precisam ter todo esse medo, viu? Eu adoro falar isso para as pessoas ligadas em signos que já, nossa, Satanás, mas não é Satanás. assim, tenho meus momentos. Tenho meus momentos, fofura. Sou uma pessoa que preza super pela liberdade, de verdade. E aí a liberdade de ser o que eu quero ser, falar o que eu quiser falar, desde que não atinja um outro, claro. E a liberdade também para as pessoas, porque eu acho que quando você tem um valor, além de agregar ele na sua vida, você tem que pensar no mesmo valor para os outros. Então eu prezo super pela liberdade. E eu acho que daí foi onde que surgiu assim o meu gosto pela comunicação. Porque qual o jeito melhor da gente se expressar, da gente ser livre, do que através da comunicação? Então, assim, eu entrei na fonoaudiologia, né, como uma escolha ali pensando na área hospitalar. Eu sempre fui doida para trabalhar no hospital. A parte da aeromoça é porque eu queria viajar o mundo. Aí depois eu descobri como é que era ali o processo para ser aeromoça e para viajar o mundo, que não é assim como parece, aí eu já, não é assim não. Então, eu encontrei a fono ali pesquisando mesmo e queria muito trabalhar no hospital, sempre tive essa vontade. Acho que veio da minha tia, que é enfermeira, e ela trabalhou no hospital por muito tempo, ainda trabalha,
Então, acredito que essa vontade, né, de estar nesse ambiente veio por causa da minha tia. Então, pesquisando ali as profissões, a que eu mais me encaixei foi a fono, porque era uma profissão que tinha uma área legal dentro do hospital e eu ainda poderia fazer outras coisas. Então, já entrei na faculdade assim, ó, quero fonoaudiologia, área hospitalar. Quero isso e pronto, né? Exatamente. E aí, o que aconteceu? Né? Bom que vocês falaram que eu sou super determinada. O que aconteceu? Eu me formei, eu passei, né, no ProUni e tal, para o curso de fisioterapia, 100% de bolsa. Ok. Minha mãe ficou assim, super alegre, emocionada. Aí eu só falei assim, não, Orgulho. exatamente. Passei, mas não vou. Então foi tipo assim, O plot não é twist isso que eu chegou, quero, né? eu não vou. Foi bem assim. E a minha mãe ficava morrendo de medo, sabe? De se eu não fosse, eu não iria mais para a faculdade. E aí eu falei, não, não vou, eu não quero isso, eu quero fono, vou tentar de novo. E aí no próximo semestre eu consegui passar para a fono, né? Então foi aí 6 meses de, nossa, podia ter ido, não sei, mas vou aguardar e vou tentar o que eu realmente quero. Foi paciente, né? E no fim deu, Assim, né? paciência não é meu forte. Né? Eu sou uma Ai, é não foi difícil. questão de paciência, foi questão de assim, ó, eu não quero isso, eu quero isso. Então eu vou tentar de novo para ter o que eu quero. Não foi nem Determinação, gente. exatamente, É o não vou nome nem falar dela. que foi paciência, não foi. Olha, e fez a escolha certa, viu? Fez a escolha Exatamente. certíssima, porque para quem não sabe, a Laila hoje também nos ajuda, né? Digamos que ela é a nossa fonoaudióloga. Ah, nossa consultora em fala. De Se a gente está falando milhões. aqui muito bem com vocês, os créditos, parte são dela. Ai, Exatamente. gente, fico lisonjeada. E hoje você já está trabalhando na área, não é, Laila? Hoje você já exerce a função também, né? Como um todo. Isso. Bom, então, eu me formei no meio do ano e graças ao meu processo aí durante a faculdade, assim que eu saí, realmente, antes de eu sair, para falar a verdade, eu já consegui um emprego na área. Foi um emprego que não era na área que eu mais gostava, né? Eu fui, tentei, porque eu adoro desafios. Falar que é sair da zona de conforto eu gosto, mas assim, na primeira semana eu já vi que não ia dar, então já não fiquei, sabe? E aí, saí desse primeiro emprego que realmente não dava para mim. Pouco tempo depois, coisa de meses mesmo, consegui o emprego que eu sempre quis, que era no hospital. Aham. A realização veio, hein? Veio essa realização, realmente. Então, hoje, eu trabalho num hospital grande aqui de BH, que atende 100% SUS, que também era uma coisa que eu sempre quis lá na faculdade, atender o SUS. E eu sou muito feliz com essa área da minha vida, de trabalhar no hospital. Para mim, é assim, realmente uma realização que veio de antes de entrar na faculdade e de eu ter conseguido assim tão rápido. Então, assim, graças ao percurso todo que eu fiz na faculdade, porque realmente entra a parte da determinação, então eu sempre soube que eu queria essa área. Então, tudo que eu fiz foi para conseguir. Foi subindo passos, né? E é algo que a gente já Exatamente. tratou muito aqui, né? As nossas, inclusive no episódio anterior, se você que está ouvindo aí não ouviu o episódio anterior, volta lá, o Workaholic, a gente fala um pouco sobre isso, né? As nossas Volte uma atitudes, casa, né, Titi? as nossas atitudes, elas têm reflexo no futuro, né? Sejam elas para um lado bom ou para um lado ruim, mas sempre vão ter um reflexo. E é um pouco disso também, né? E é muito legal, assim, você trazer esse ponto, Laila, porque hoje a gente vai falar de algo que você conhece muito bem, né? Você tem uma expertise com isso. E todos nós que estamos no meio social, digamos assim, né? Seja ele corporativo, pessoal, enfim, a gente depende disso, né? Nós nos comunicamos de formas muito diferentes. E com isso, várias falhas na comunicação acontecem ao longo do período, né? Seja por N motivos, né? A gente pode falar que o impacto disso nas nossas relações e na maneira com que nós enxergamos a comunicação é extremamente expressivo, né? Enquanto a gente acha que está mandando, às vezes, super bem com uma fala, sendo super claro, às vezes a outra pessoa nem capta metade do que você falou. E isso às vezes gera um problema, né? Porque a gente precisa aprender a entender que esses desencontros
das falas, das comunicações, fazem parte de um diálogo, né, como um todo, um grupo em si. Esses embates, o fato de você não entender o que o outro fala, de indagar algumas questões, isso é se comunicar. E nós sempre achamos que o que está sendo dito, às vezes, vai ser entendido pela outra pessoa da forma mais clara possível, né? Pensamos que estamos passando e recebendo as informações através de palavras, frases, textos de certa forma, mas não é bem assim, né? Cada pessoa vem com sua bagagem de coisas que quer falar, que quer colocar em pauta, mas no fundo ninguém está realmente aberto para entender o que o outro está colocando. Nem sempre isso acontece, né? Uma das falhas que eu posso dizer assim, né, pesquisando sobre esse tema, que é evidente, é a falha na escuta. Porque todo mundo que está ouvindo nem sempre está escutando, né? Escutar é um ato de você querer se doar ao outro. É doar uma parte do seu tempo para ouvir, parar, compreender e pensar aquilo que foi dito. E a gente também, como está expressando essas informações, é preciso entender o que nós estamos falando, qual é o assunto que estamos tratando, qual a distância com o interlocutor, mas se a gente também está falando da maneira certa, né? E todas essas questões me fazem perguntar uma coisa, que é o seguinte: você eu sei que vai dizer que eu acho que da melhor maneira possível, mas você se comunica bem? Porque apesar de ser fonoaudióloga, né, e dentro da sua profissão, eu acho que você também aprende algumas chaves disso. Como é? Você se comunica bem? Você se comunica melhor depois da faculdade, agora, já na sua profissão? Como é que é esse processo? Conta pra gente um pouquinho. Ótimo, o Thiago falou tudo ali. A comunicação sempre foi imprescindível, desde os primórdios. Que fosse com imagens, que seja agora com palavras, redes sociais, escrita. Então, a gente sempre precisa da comunicação para a nossa sociedade fluir. Então, assim, minimizar, né, os ruídos na comunicação e se comunicar de forma eficiente, assertiva, é uma coisa que a gente realmente precisa e é passível de treinamento. Então, posso falar que eu me comunico bem, sim, me comunicava bem antes da faculdade. Porém, né, com a faculdade, que a fonoaudiologia é uma área da comunicação, eu aprendi muito mais sobre isso. Então, ali no meio da faculdade, mais ou menos, que eu conheci sobre comunicação e super me apaixonei. Então, nem tanto que hoje eu trabalho com as duas áreas. Porque realmente, aquela coisa que a gente escutava muito antes, de que falar é um dom, né? De que tem gente que já nasce falando bem. Não é verdade. Tem esse Mito, né? mito, de que, nossa, a pessoa tem o dom para falar, mas não é, né? Nada é algo Não, construído, né? isso, falar bem, né? Que é como a gente costuma dizer, é uma habilidade, como qualquer outra habilidade. Jogar bola, cantar, dançar é uma habilidade, né? Tem pessoas que nascem com essa habilidade mais aflorada, sim, mas é passível de treinamento. E aí entra a fonoaudiologia, que pode ajudar nesse treinamento. Então, assim, hoje em dia eu me comunico muito melhor do que eu me comunicava quando eu entrei na faculdade, porque eu aprendi tudo que envolve uma comunicação, que vai muito além de falar bonito, falar palavras bonitas, e aprendi várias outras técnicas para melhorar isso. Então, hoje eu me comunico muito melhor graças ao que eu aprendi nesse trajetório da faculdade. Ai, super legal. Realmente, eu já ouvi falar isso também, que a habilidade de comunicar, né, que é uma das soft skills, que a modernidade agora diz assim, né, é algo Soft treinável, né? skills tá aí no auge, né, É gente? o auge agora. É uma habilidade treinada, né? E aí, por exemplo, a Ana é professora. Eu acho que para ela é imprescindível isso, né, Ana? Você se comunica Exatamente. bem, Ana? Como é que você faz para? Você teve alguma facilidade para isso, algum treinamento? Porque você é educadora, né? E então isso passar uma mensagem clara é essencial para a sua profissão. Teve um treinamento? Como é que é isso? Então, o treinamento da minha comunicação partiu desde a infância, Uhum, porque eu sempre fui uma menina muito tímida, com muito medo de me expressar, muito medo de falar.
Uhum. Então, ali ainda na infância, eu me lembro que eu fiz algumas aulas de teatro em um projeto. E aí, a partir dessas aulas de teatro que eu fiz, que aí eu comecei a me desenvolver e a perder um pouco desse medo de falar e de ser mal interpretada, né? Uhum. Dentro da escola, né, durante o percurso do curso mesmo de pedagogia, você passa a entender alguns métodos de comunicação e de como se expressar, né, até mesmo pelo público que a gente está atendendo, que são crianças, Uhum. né? E aí, nesse processo, você vai aprendendo, sim, muitas técnicas, mas eu acho que é um aprendizado diário, porque a gente lida com crianças de diversas idades, né? Com diversas famílias, e cada uma você tem que lidar de uma forma. Então, a comunicação, ela está presente diariamente. Uhum. É, até porque, igual a gente estava comentando, né? Cada público é um público. Qual que é a distância com o seu ouvinte, né? Qual que é o público com que você está falando? Essas coisas impactam muito. Eu nunca treinei muito isso, né? Eu fiz teatro uma vez, mas assim, eu sempre tive um pouco de facilidade para falar, para apresentar essas coisas, assim, isso nunca foi um empecilho para mim. Agora, o Hugo, por exemplo, ele trabalha com recursos humanos, ele tem que lidar com pessoas durante todos os dias, né? E aí, Huguete, como é que você faz isso no seu dia a dia? Para mim, a comunicação ela vem mais para a parte da escuta. Eu acho que eu preciso escutar mais, preciso me colocar mais no lugar do outro para que eu possa me comunicar de uma forma mais eficiente. Uhum, Então, hoje eu me comunico de uma forma mais assertiva. Tenho falhas de comunicação, claro. Eu acho que essas falhas também fazem com que a gente repense, evolua e a gente consiga se comunicar de uma forma mais clara. Eu sou uhum, sempre da comunicação embasada. Então, eu gosto de saber o que eu estou falando, eu realmente penso para poder falar, até estar aqui no podcast aqui, Laila Sávia trabalhou isso com a gente, né? É uma fala que eu tinha muito mais pausada, porque eu pensava muito em muita coisa que eu falava. Então a comunicação ela não fluía. Então eu acho que é um treino, igual a Ana disse, é um treinamento diário. A gente aprende diariamente, mas a uhum. gente acerta muito. Então, para mim, no meu trabalho e na vida, é importante que eu saiba escutar. Entender e saber me comunicar de uma forma mais assertiva. Eu acho que assim flui super bem. Essa forma de entender o outro, isso faz muita diferença, né? Porque aproveitando esse engate aí, com certeza vocês já tiveram isso, gente. Não é possível que vocês nunca tiveram. Porque eu já fui muito mal interpretado várias vezes, Nossa, é o que várias mais vezes. acontece. Gente, e às vezes no trabalho que eu queria falar alguma coisa e dava aquela comunicação assim, agarrada, sabe? Que você tava falando a pessoa. Eu não sei se a pessoa não tava querendo entender o que eu tava falando, ou se eu tava falando de uma maneira muito burra, sabe? E a pessoa não conseguia eu não conseguia passar a mensagem. Já aconteceu com vocês? Porque, gente, sério, Várias isso é vezes. muito ruim. Inúmeras Pelo vezes. amor de Deus. Várias vezes. E, na verdade, igual eu falei, como eu lido com muitas famílias, né? Uma situação, assim, básica, de que a criança tinha um remédio para tomar e que o remédio foi administrado, e aí a família não entender que o remédio foi, sim, administrado naquela hora, naquele momento. E aí você escreve na agenda da criança, você manda pelo aplicativo a mensagem, e mesmo assim a mensagem não é interpretada da maneira que eu quis falar. Eu Hum. acredito que só após uma reunião para ver o entendimento, que aí sim as famílias entram em acordo e entendem o que está realmente acontecendo. Mas isso é aí que tá. Você não acha que é, por exemplo, também que a pessoa não tá querendo entender? Porque escrever é uma coisa. Mas eu É. acredito muito nisso. Tipo, Acho! tipo assim, ó, você escreve o negócio ali. Vamos supor, você vai escrever assim, Joãozinho precisou tomar o remédio tal porque teve febre em tal horário. Aí você manda isso na Exatamente. agenda. Aí a família, não, mas por que que o menino tomou o remédio? Não, aí, tipo Exatamente. assim, a mãe, ela não entende, ou eu digo a mãe, mas assim, os pais, né, de modo A geral. família, É, sim.
quer olhar na sua cara e ver você falando que o Joãozinho precisou tomar o remédio porque ele estava com febre. É a mesma mensagem, mas eu acho que é o contexto, entendeu? É Sim. ver o Sim. rosto, Tem, não é? A Laila eu acho que pode explicar isso um pouco melhor pra gente. Será que a Por que isso família acontece, acha, colega? Laila? Não sei, por que será, Laila, que a família acha que a minha expressão corporal, facial, vai passar uma credibilidade maior do que a mensagem? O que é isso? Ana, olha, adorei vocês falando isso, porque já tem que várias coisas. Primeiro, que nós somos, sim, responsáveis pela mensagem que a gente passa. Então, se a outra pessoa não entendeu, a gente precisa passar de novo de forma que ela entenda. Uhum. Porque a gente precisa passar a mensagem e se ela não entendeu, vamos procurar outras formas, tá? Realmente, você escrever e você falar, a pessoa pega de formas diferentes. Porque quando você escreve, tá ali só as letras, a pessoa lê, ela interpreta emoção do jeito que ela quiser. Agora, quando você está falando, você tem a sua voz, a entonação que você usa, a expressão do seu rosto, os seus gestos corporais, e isso tudo combina para passar mensagem de outra forma para a pessoa. E aí, o que é interessante falar aqui? Cada pessoa tem um tipo de perfil comunicativo. E aí ela recebe essa mensagem de forma melhor de acordo com aquele perfil E dela. ela tem uma bagagem também, né, naquela comunicação. Então, às vezes, a gente fala e a pessoa Exatamente. recebe daquela forma, né? De uma forma totalmente errônea, às vezes, né? De uma forma diferente. Então, isso acaba abrindo Isso, margem para outros tipos de interpretação. exatamente. Por isso que a gente fala muito de comunicação assertiva. Eu falei, você falou também, né? Mas o que é isso? O que é uma comunicação assertiva? Então, nós conseguimos ser assertivos na comunicação quando a gente consegue ser ativo, ser direto, passar aquilo que a gente realmente quer passar. E aí Uhum. entra um respeito pelo que você quer passar, um respeito pela pessoa, pelo outro, que entra aqui as vivências, como ele está se sentindo, para você saber exatamente o que você quer, onde você quer chegar com aquela comunicação e conseguir passar aquilo pelo outro. Então, assim, já comecei uma dica, que Já... são alguns, isso, alguns pilares ali para pensar na hora que fosse comunicar, para passar da forma mais assertiva possível. Então, você tem que passar para outra pessoa, número 1. Vamos falar aqui de autoestima, mas no sentido de você ter confiança para falar aquilo que você quer falar, tá? Uhum. Então, ele é a sua autoestima em questão de, mesmo quando você não sabe daquela coisa, você tem que passar de forma que a pessoa acredite ali em você. Então, que aquilo vai de encontro aos seus objetivos. Sim. Depois, precisa passar para a pessoa que você está determinado, realmente. Então, precisa de ter clareza, né, a determinação para mostrar ali onde é que você quer chegar. Se você vai pedir para alguém fazer alguma coisa para você, você tem que passar aquilo da forma mais firme possível para ela entender. Depois, que o Hugo falou também, muito importante, a empatia. Não adianta simplesmente você falar, eu acho isso assim, não considerar a outra pessoa. Não considerar as vivências dela, não se colocar no lugar do outro mesmo. Porque senão a comunicação ali, ela não tem troca. Sim, Né? É um monólogo. senão a gente cria uma barreira, né? E aí fica eu falando, excluindo você, e aí não tem uma junção, e aí todo mundo sai quebrado dessa comunicação. Isso mesmo. Ó, quarto item aqui, autocontrole. Na hora que você for se comunicar, você tem ali que tentar manter o controle daquela situação, principalmente quando a gente fala aí de situações mais difíceis, né? A Ana com as crianças, por exemplo, começou a brigar ali, ó, ela tem que ter total autocontrole, né? Para conseguir ali, né, se comunicar com eles, passar para eles que aquilo não tá legal, mas não é chegar igual, né, uma tia doida ali, gente, para de brigar, gritando com os Cala a meninos e tal. boca! É aquela que pede pro menino, pra ninguém, pra todo mundo parar de gritar, mas ela mesma tá gritando. Não, aquela professora que Cala a chega com um boca! apito, assim. É. Acontece Bom, super. é importante ter esse autocontrole. Outra coisa que é importante também é aceitar as frustrações, porque nem tudo que você falar, que você pedir, que você quiser, você vai ter sempre um sim. É verdade. Então, ali, né? Se na hora que você está pedindo alguma coisa para alguém, a pessoa te falar não, e dali pronto, já acabou, já vou xingar, já não quero mais conversar, cortou ali
total comunicação. Então, isso também é importante, ter, né, essa aceitação da frustração. E por último, mas não menos importante, a sociabilidade. O querer mesmo estar ali conversando com outra pessoa. Né? Não estou nem falando ali que tem que ser uma pessoa super aberta, né? Os tímidos e tal, não. Estou falando que enquanto você está se comunicando com alguém, você tem que estar ali se comunicando, né? Tem que ser sociável dentro dos seus limites, para que a comunicação, então, seja assertiva. Aí temos esses pilares, então, para uma comunicação eficaz e assertiva, que é a autoestima, a determinação, a empatia, o autocontrole, aceitar as frustrações e a sociabilidade. Então, esses já são passos para melhorar a comunicação. Isso não quer dizer que você tem que pensar em tudo, todos esses pilares, enquanto você estiver tendo uma conversa de WhatsApp, não, tá, gente? Não, imagina o tempo que a gente ia gastar para responder uma mensagem. Se eu for parar, deixa eu ver se eu estou sendo determinada, se eu estou com empatia, não. Ai, São gente. coisas Mas que eu a acho gente vai que- treinando aos poucos. Sim, mas tem que ter um cuidado, né, com as mensagens de WhatsApp. Porque às vezes aquele date ali vai entender de uma outra forma o que você quis falar. Eu acho que hoje esse é o maior problema que a gente tem na comunicação. Eu falo assim, por mim, assim. É claro que a gente tem problemas na comunicação verbal, mas na escrita eu vejo que a gente tem muitos problemas disso, né? A interpretação, como a pessoa recebe aquela mensagem. Às vezes você está sendo mais direto e a pessoa entende como se você estivesse sendo ríspido naquela comunicação. Então, tem que ter realmente um jogo de cintura muito grande para poder manter essa comunicação de forma fluida. Eu, por exemplo, no meu trabalho, meu chefe fala, mas não é para poder digitar um testamento, mas é porque eu tenho medo de ser mal interpretado, ou às vezes não tá passando a informação correta. Eu odeio aquela coisa de mandar um e-mail ou mandar uma mensagem e a pessoa vir com 10 perguntas. Então, eu já penso nas 10 perguntas que ela vai poder fazer. Mando um e-mail, eu prefiro fazer um e-mail assim, enorme, e receber só um ok, tudo certo, do que ficar respondendo vários e-mails. Então, eu acho que a gente precisa pensar nessas coisas, assim, para a gente ter uma comunicação mais fluida e mais eficiente. Tudo depende também de com quem você está se comunicando, né? Porque não dá para ter, às vezes, determinadas atitudes, né, em situações. Tem situações que você vai precisar ser mais direto mesmo, e ponto. A outra pessoa precisa entender que isso é necessário também. E que, às vezes, e aí entra a questão da empatia, né? Por exemplo, existem diversos momentos, gente, você está atolado de trabalho, você está atolado de coisas para fazer. Às vezes não. Tipo assim, se você responde, às vezes você vai ter que responder de maneira rápida, porque você não quer interromper aquilo. Aí beleza, você responde, aí você é ríspido. Aí se você não responde, você não tá dando atenção. E aí, Entendeu? Laila? E aí? E aí? E aí, cara? Faz como? Manda um Entendeu? áudio? Manda áudio. Já dizia. Quem é que canta essa música? É Nayara Azevedo? Não. Quem? Não sei. Não, eu acho que isso é pagode. É um pagodinho, não é? Manda áudio, não sei o que, a sua voz. É pagode. Tá vendo? É sobre isso. Pense em nós. Isso. É sobre Ó, isso. Vocês falaram coisas extremamente importantes. Já deu para perceber a diferença de perfil de comunicação do Hugo e do Thiago. Só por esse daí, eu mando detalhado, mas tem coisa que tem que ser direta. Então, isso é ótimo, porque dá margem para um assunto super legal, que são os perfis comunicativos. Então, vamos lá. Já peguem papel e caneta, anotem. Olha, então peraí. Cada um aí pensar para se encaixar dentro de um perfil. Eu imagino aqui vocês, pelo que eu conheço, pelo que eu escuto do podcast, o perfil de vocês, mas o legal é que vocês se encontrar e encontrar as pessoas ao seu redor. Porque qual que é a ideia? Conhecer os perfis comunicativos não é só para a gente entender sobre a gente, mas sim para a gente entender como que é o perfil comunicativo do outro e a gente conseguir se comunicar melhor com ele. Tá? Então eu vou julgar alguém pela forma que ele comunica? Olha o outro. Já querendo causar intriga. Olha esse Hugo. Mafioso. Não só julgar, mas você vai saber qual recurso que você pode usar
para que aquela pessoa te dê atenção e você consiga o que você quer com ela. Então, a ideia de conhecer perfil comunicativo é isso, conhecer o da outra pessoa e usar isso para te ajudar a comunicar melhor com ela. Então, Olha. ó, vamos lá. Ó, o perfil comunicativo, então, nada mais é do que a maneira que a gente se expressa. Como é que a gente fala durante nossa comunicação? Como que a gente se sente mais confortável ali para se comunicar? Então, assim, conhecer isso, né, deixa a nossa comunicação mais assertiva e ajuda a gente a entender melhor o outro. Nós temos, sim, um perfil comunicativo que é o mais predominante, mas não quer dizer que a gente não consiga transitar entre eles, principalmente quando é preciso, tá? Então, aquela síndrome de Gabriela, de cresci assim, nasci assim, a gente consegue mudar assim. Sempre, No momento do Gabriela. perfil comunicativo. Então, vamos lá, ó. São 4 perfis, né? Tem várias classificações, mas a que eu mais gosto, que eu mais estudo, são essa que divide em 4. Então, o primeiro perfil é o que a gente chama de pragmático. Então, são pessoas que, no momento ali da comunicação, elas têm uma predominância de razão para se comunicar, tá? Então, é uma pessoa que se comunica mais através da razão. São pessoas práticas, mais determinadas, decididas, sabe? São pessoas mais realistas. E quando a gente está conversando com alguém assim, a gente acha que é uma pessoa mais pé no chão mesmo. É aquele tipo de pessoa que na hora de falar vai direto ao ponto. Um ariano, por exemplo. É assim, assado. Exatamente. Um ariano, um libriano. O libriano, mais ou menos, né? E aí, esse tipo de pessoa pode parecer uma pessoa muito autoritária, muito exigente e ali impaciente. Então, para várias pessoas, uma pessoa extremamente pragmática beira ali a grosseria mesmo para se comunicar. Thiago! Thiago. E Laila? Não, assim, quando a primeira vez que eu ouvi sobre perfil comunicativo, né, que foi numa palestra com a minha amiga e sócia, a Franciele, na hora que falou pragmático, a gente virou uma pra cara da outra, sou eu, 100%, sem tirar nem pôr. Então, assim, são pessoas realmente práticas, rápidas, objetivas, aquele famoso tempo é dinheiro. Então, assim, quando você for precisar se comunicar com uma pessoa pragmática, você tem que ser tão rápido quanto ela. Porque os pragmáticos, eles pensam muito rápido. Eles resolvem muito rápido, não fica ali muito de enrolação. Então, por exemplo, você tem um chefe que é extremamente pragmático, você vai chegar nele para pedir um aumento, se você for contar toda a história de por que você acha que você precisa um aumento, porque você é um bom empregado, que faz tudo direitinho, que no dia 1º de abril de não sei lá quanto você fez tal coisa para a empresa, nas 2 primeiras frases ele já vai perder total atenção e não vai te dar seu aumento. Então, assim, se você quer se comunicar de forma efetiva com uma pessoa pragmática, seja rápida, vá direto ao ponto, seja principalmente firme e tenha agilidade. Então, pragmáticos, eles precisam disso, de pessoas que ajudem a resolver ali os problemas de forma rápida e prática. Entendi. Posso usar isso para terminar um relacionamento também? Não Mas quero mais. Se a pessoa for pragmática, se a pessoa for pragmática, ela vai te entender bem. Entendi. Agora, se não for, que aí eu vou falar aqui dos outros, e você ser o pragmático ali, aí realmente você pode ser, né, taxado como grosseiro. Boy e lixo. ali ferir a pessoa de Boy qualquer lixo. forma. Boy lixo. Porque, assim, pessoas pragmáticas, elas costumam colocar a situação antes da pessoa. Então, se tem um problema, tem alguma coisa para resolver, primeiro ela vai pensar na resolução da situação, depois ela vai pensar no jeito que ela tá falando com as outras pessoas. Tá? Gente, esse é o Thiago. Gente, a Laila falando aqui, a cara dele ali tava descrita, ele só ia assim, ó, só ia quase subindo na cadeira. Assim. Gente, o que eu posso fazer? É meu jeitinho, cara. É meu jeitinho. Thiago, eu te entendo, tá? Te entendo. Então, assim, Hugo e Ana já conheceram aqui o perfil do Thiago. Quando vocês forem precisar resolver alguma coisa com ele, sejam rápidos e diretos. Pronto. Tá? Muita coisa eu resolvo com o Hugo e o Hugo passa para ele.
Eu deixo esse nesse rolê aí, É, ó. A cara do eu já Thiago. percebi que a Ana tem uma dificuldade de comunicar. Mas assim, não só a Ana, mas no meu último emprego, por exemplo, eu tinha uma certa dificuldade de comunicação com algumas pessoas também. Porque elas tinham um perfil muito diferente. Enquanto eu ia lá, pá, é isso, entendeu? Tinha algumas pessoas que não eram. E aí isso dava um pouco de conflito, às vezes. Mas, como a gente, assim, ainda era, eu era muito próximo do pessoal, eles sabiam que eu tinha esse jeito, assim, e acabava isso contornando de certa maneira. E aí a gente Aham. uma vez teve uma conversa mais séria, assim, eu falei, gente, não, não é isso e tal, mas às vezes eu tô envolvido no trabalho e tal, é isso, é papum. Não tem muito meio Exatamente. Não termo. leva pro Meio coração. termo. É, e, tipo, É exatamente a frase do pragmático. exato. Não leva para o coração. E assim, só que até chegar nesse ponto, às vezes eu sou muito mal interpretado, entendeu? Mas eu Ai, não. Mas eu tadinho. não. Não, mas eu já acostumei com isso, assim, não me afeta também não, entendeu? É isso, a Uhum. mensagem vai ser Ah, passada no momento oportuno, se puder. Aí eu vou lá, converso com a pessoa e tal, sei lá, olha, não é assim e tal, não sei o quê. Mas também não dá pra ficar todo momento me policiando 100%, porque é impossível. Se eu Esse é o for seu fazer isso, jeitinho. se eu é, for fazer isso, eu praticamente vou falar assim: oi, gente. Aí eu penso, tudo bem com você? Porque eu realmente não consigo ser sim. diferente, entendeu? Assim, posso até. É uma questão de treinamento, igual você falou, né? Não que eu vá permanecer aqui sempre. Mas, e inclusive eu contorno isso de algumas outras maneiras. Mas, no dia a dia, basicamente é isso aí. Eu sou essa criatura pragmática. Prazer, Titi. Tiago, a gente vai conhecer os outros perfis e aí você vai ver o que você pode fazer para te ajudar. Tá, Porque eu te entendo perfeitamente. Eu sou obrigado. essa pessoa. É isso, Aqui em Brasil. Obrigada. casa o pessoal me chama fala que eu sou a chefe, É, que simplesmente eu só falo. E isso aí eu tenho aí, que entendeu? isso de parar para pensar para uma pessoa pragmática é difícil, porque a gente realmente pensa rápido e responde Uhum, rápido. Então, assim, se eu for parar para pensar o que eu vou responder, eu perco até a linha de raciocínio. uhum, Perco total o que eu ia responder. Então, realmente tem isso. sim. Mas a gente conhecendo os outros perfis, a gente consegue pegar pequenas coisas, sabe? Tipo, não, essa pessoa, ela entende melhor assim. E usar para ir melhorar a nossa comunicação. São Uhum. portas de conexão, né? Então, ó, já descobrimos Thiago. Portas de- Mas essa que, igual você falou aí, gente, eu já fui taxado como chefinho várias vezes. E sou taxado como autoritário várias vezes. Mas sou mesmo. E é isso. É sobre Como é isso. que ele assume? E é isso. Ótimo. Ó. Próximo perfil aqui é o perfil analítico. Assim como o pragmático, é um perfil mais racional. Então, né, coloca a situação ali antes. Porém, qual que é a diferença? O analítico, ele precisa de muitas informações, detalhes, sabe, das coisas bem explicadinhas para tomar uma decisão. Então, ele é racional? Sim, mas ele não é tão rápido quanto o pragmático, porque ele necessita de informações demais, de coisas muito detalhadas. Vamos pensar que é aquele famoso primo, tio, palestrinha, que vai Nossa. explicar que para te contar Hum. que a árvore, que a folha caiu da árvore, primeiro ele vai te contar todo o processo de crescimento da árvore, sabe? Vai te contar lá de onde que veio a semente para plantar a árvore para ir chegar no resultado da folha que caiu. Então, pessoas analíticas, Ressignificando a jornada. exatamente. Nossa. Então, pessoas, né, analíticas, elas têm uma assertividade menor, mais baixa em relação ao pragmático, porque elas precisam de detalhes demais. Então, isso deixa mais lento ali a questão da comunicação. E aí, como é que a gente faz, né, para se comunicar com uma pessoa analítica? Porque se eu sou pragmática, preciso, né, vamos colocar aí no lugar do chefe, preciso passar uma ordem para alguém que é analítico. Se eu só falar assim com ele, olha, eu quero que você compre um pacote de folha para mim. Eu, pragmática, vou entender como um pacote de folha A4 branca. Ponto. Vou lá e vou comprar. Agora, uma Simples e pessoa fácil. analítica, exatamente, ela vai precisar saber que tipo de folha, o tamanho da folha,
a cor da folha, a quantidade que você quer no pacote, se depender até o lugar que você quer que vai comprar. Isso Então, até a marca da folha. Até a marca da folha. exatamente. Então, assim, se você precisa conversar com uma pessoa analítica, você precisa passar para ela as informações, porque é assim que ela se sente à vontade e consegue te dar atenção ali no momento de comunicação. Olha, o Hugo é meio assim, viu? Sim. Eu eu acho que identifico um sim. pouco assim. Eu me identifico um pouco assim, mas eu acho que eu não crio esse caos todo. É. Eu acho que seria uma coisa mais direta. Mas vamos ver, Lógico. talvez seja uma conexão desse perfil com o outro. Então vamos, que eu Isso. tô curioso. Estou dando aqui exemplos mais extremos para a gente entender, mais óbvio, né? Que vamos Aham. pensar ali em níveis, é um analítico, mas nem tanto. Aham, mas eu acho que eu me identifico. Então, assim, ó, fomos pragmático e analítico. Agora o terceiro é o Mas expressivo. Pode falar. só para eu poder falar aqui a questão do analítico. Sabe o que é a questão do analítico? É o cuidado, como se faz as coisas. Então, é preciso saber o que a pessoa quer realmente receber. Então, é o cuidado que você tem para com aquela informação, com aquela tarefa. Então, acho que isso ajuda bastante. Eu penso mais um pouco dessa forma. Ótimo, Uhum. é o tempo que você vai ali levar para pensar naquilo tudo. Tempo este que o analítico não tem, que o pragmático não tem. Então, enquanto o analítico realmente para ali um tempo para pensar, para organizar, o pragmático vai e faz. Então, é muito disso mesmo. Agora Ai, meu aqui, ó. Deus. Eu só me consolido como pragmático cada vez que eu volto nesse assunto. Tá bom, Thiago, ó, não tem perfil melhor, perfil pior, tá? Só Não, eu sei, entendam mas é onde vocês porque... estão. Apesar Meu de Deus. que eu, como pragmática, acho o pragmático melhor. Mas Viu? Chupa essa, Brasil. Ah, não, hein? Não adianta ficar puxando o barquinho para você, não. somos dois aqui, gente. A força Mas é essa maior. questão de perfil é uma coisa engraçada. Por exemplo, lá no trabalho estão rolando contratações, né? E uma das coisas lá que foi levantada em pauta é que eles estavam selecionando pessoas que eram perfis muito iguais. Gente, obviamente ia dar merda isso. Com Porque você certeza. tem lá não sei quantos sêniors, muito cacique para pouco índio. Aquele velho ditado. Uhum. Então, assim, a pessoa Uhum. fica desmotivada, né? Poxa, você tem lá um tanto de gente para fazer a análise muito técnica, muito avançada sobre algumas coisas, mas não tem quem execute, entendeu? Então isso faz diferença. Isso faz muita diferença, essa Faz questão dos total. perfis, né? Porque querendo ou Faz não, total. eles se complementam, né? Isso. Justamente, até na hora de fazer a contratação mesmo, essa é a função do gestor, né? Entender qual perfil que você tem dentro da sua equipe para poder abrir uma vaga, né? Para poder identificar quem vai ser essa terceira, quarta pessoa. Porque Uhum. aí você consegue, né, oxigenar o ambiente de uma forma que não gere atrito. Então, essa é a Aham. função aí do gestor. Isso. Inclusive, é bem interessante quando a gente faz essa questão de comunicação dentro da empresa, porque ajuda a diminuir esses ruídos, que a pessoa se enxerga ali, igual vocês estão se enxergando, e a gente consegue ter mecanismos ali de melhorar essa comunicação. Porque, assim, ó, é muito interessante ter perfis diferentes, sim, dentro de uma empresa. Então, você imagina, você tem uma pessoa pragmática, que é uma pessoa que age rápido, que é uma pessoa mais ali da ação mesmo. Chegou o problema, ela já pensou, já fez. Mas às vezes você precisa que esse problema seja resolvido de uma forma mais minuciosa. Então você precisa de ter uma pessoa analítica ali por trás para ver se realmente nos mínimos detalhes vai dar ok. Então é interessante isso, além do choque ali, né, da comunicação, se não for boa, o tanto que eles se complementam. E aí é interessante isso para a área de recrutamento, né? Que aí você consegue ter uma visão ali geral, né? Funcionários que se comportem de forma que um vai ajudando o outro. Isso é muito legal mesmo. Uhum. Show. Vamos lá. Temos mais um perfil? Abra a próxima portinha de conexão. Temos mais dois, que aí a gente vai entrar nos perfis que são mais emocionais. Então, o primeiro é o expressivo, né? O nome já fala. É aquela pessoa que realmente põe muita emoção na sua comunicação, que a gente consegue perceber como que aquela pessoa está se sentindo mesmo
pela forma que Ai, emocionada. E aí, a pessoa expressiva, ela é uma pessoa que pensa rápido também, assim como o pragmático, porém não é tão da razão, é mais da emoção. Então, ela pensa na pessoa. Só que em qual pessoa que ela pensa? Na pessoa dela. Então, é aquele tipo de pessoa que ela adora falar, aquela pessoa que é o sociável, o popular do rolê, mas que gosta de sempre ele tá colocando alguma história, tá dando algum exemplo da vida dele, então gosta de ter essa atenção. Então, expressivos são pessoas extremamente sociáveis, os populares que gostam de atenção, gostam de conversar mesmo. Se você dá espaço para ele falar, ainda mais se for dele, vocês ficam ali horas conversando. Puxa um leonino pro rolê. Olha, tem hora que às vezes eu me Exatamente. encaixo nisso, mas tem hora que eu acho que não. Mas eu acho que entre esse e o É. outro, eu tô mais no outro. Aí, tá vendo? Deu espaço pra eu falar, eu tô falando. E aí, como que a gente se comunica, então, com uma pessoa expressiva? Imagina, você vai precisar pedir algo, passar alguma coisa para uma pessoa expressiva, e ela gosta muito de falar dela, né? Então, se você já vier o pragmático falando o que você quer, pode ser que ela não te dê tanta atenção, não execute ali de uma forma tão boa quanto pode ser. Então, qual que é a dica? É literalmente massagear o ego da pessoa. Então, valorizar as atitudes dela, sabe? Deixar mesmo ela falar, ouvir primeiro o que ela tem para dizer, e aí depois você diz o que você precisa. Então, pessoas expressivas, elas se conectam com as outras, têm uma experiência melhor de comunicação quando você deixa ela ter esse espaço dela, porque ela gosta disso. São pessoas extremamente comunicativas, né? Aquele simpático que conversa com todo mundo. Então, quando você deixa uma pessoa falar primeiro dela e depois vem com o que você quer, você consegue ganhar muito mais ali o afeto mesmo e garantir que a comunicação seja feita da melhor forma. Então, Show. assim, não é o puxa-saco, tá? Mas, assim, se você deixar a pessoa falar primeiro, valorizar o que ela disse, depois pedir, vai ser sucesso. Aí ele vai fazer com a maior boa vontade para você. Legal. Muito Tô bom. tentando associar já umas pessoas que eu conheço aqui. Pois Isso é é. legal, Eita. né? Porque a gente consegue ter boa comunicação, uma comunicação mais fluida e mais consciente com muita gente. Porque às vezes a gente não sabia desses perfis de comunicação e às vezes a gente tem até uma certa dificuldade para poder se comunicar. Aí a gente fica pensando várias coisas na nossa mente, tipo, ai, tá fulano é assim, ciclano é assim. E aí agora você fala, putz, não. Preciso reavaliar a forma como eu me comunico com fulano. E aí, às vezes, abre uma conexão maior, né, Laila? Eu acho Uhum. que esse que é o Sim, intuito. essa é a ideia. Por isso que eu falei com o Thiago no começo, para ele ouvir, para ele entender. Eu sou super pragmática, mas eu convivo com muita gente que é muito expressiva. Analítico eu tenho mais dificuldade, porque realmente eu penso rápido e perco. Mas os expressivos, eu tenho a minha amiga e sócia Fran, ela é super expressiva. E eu sou super pragmática e a gente dá muito certo. Por isso, porque quando Uhum. ela quer falar dela, nossa, eu sou uma super ouvinte. Escuto, dou ali, né, alguma opinião que ela queira no meio, mas deixo o espaço aberto para ela. Agora, quando a gente, por exemplo, está fazendo uma reunião, a gente tem hora ali para acabar. Se eu deixar ela vai contar a vida dela toda, aí já vem o meu lado pragmático que ela se adequa. Ó, a gente tem que resolver isso, isso e isso. E pronto, a gente vai resolver isso. Depois a gente conversa sobre outras coisas. Então, assim, quando Sim. você consegue entender isso, a gente consegue deixar melhor. E é uma coisa que quando a gente escuta a primeira vez e vai internalizando, né, que não é nem um treinamento tão prático assim, né, de fazer todo dia, mas a gente internaliza isso e consegue entender, a gente faz de uma forma muito sutil e que a gente nem percebe. Por exemplo, meu namorado também é expressivo. E mesmo sem pensar nisso, sem parar assim, olha, o perfil comunicativo dele é esse. Não, eu super faço o que ele gosta, de massagear o ego, de falar, ai, você é isso, você é aquilo. E assim, pra mim é uma coisa super natural. E ele gosta. Então, isso ajuda a nossa comunicação. Porque imagina, como que você vai estar ali em vários tipos de relacionamentos, né? Não só amorosos, mas de família, sendo uma pessoa extremamente grossa toda hora. Então, assim, hoje, eu, pragmática, consigo me policiar. Não que não ocorram ainda essas situações, mas eu consigo sim me policiar quanto a isso. Eu sei que se é uma pessoa que gosta de falar dela,
que gosta, que elogia, eu vou lá e elogio, sabe? Uhum. Isso não vai fazer nenhuma diferença para mim, mas para a pessoa vai. E aí a gente consegue se Sim. conectar e ter uma comunicação muito melhor. É, eu não sei se você adquiriu isso, Laila, mas, por exemplo, eu gosto muito, eu aprendi a ouvir mais a outra pessoa. Então, por mais Sim, que a gente tenha essa característica, eu acho que é importante ouvir também. É sim, primordial, né, para esse perfil. não existe. Se a gente não ouvir o outro, a gente vai ficar no monólogo, e não é comunicação, né? A gente não Uhum, tá se comunicando, a gente só tá fazendo um monólogo eu sozinha e a outra escutando. Então a gente precisa também exatamente. treinar a escuta, é uma coisa extremamente importante. Não existe comunicação sem troca. Nem que Uhum, seja para você saber se a pessoa entendeu o que você passou, você precisa ter essa escuta. E aí verdade. já entra aqui, ó, o último perfil comunicativo, que é o Hum. afável. O Ah, afável, o né? Você quê? pensa, a gente falar afável. Já pensa em abraço, em carinho. Ai, Quem Ai, que será? eu A conheço Ana alguém entrou no assim. rolê, hein? Ai, cheguei. Que são pessoas que têm essa característica de escuta. São pessoas também que são mais emocionais do que racionais, porém, não são tão rápidas como os expressivos, então demandam um tempo. São pessoas ótimas de escuta, sabe? É aquele amigo mesmo que se você fica falando, ele te escuta tranquilamente. Normalmente são pessoas tímidas, sabe? Aquelas pessoas que a gente olha e fala, nossa, tão bonzinho, sabe? Ah, São essas pessoas. Elas Oh, têm essa capacidade maior de compreender os outros. Então, a característica emocional deles ali, ó, tá bem na empatia mesmo, sabe? Em acolher os outros. E aí, o que essa pessoa precisa, né? Porque pensa, uma pessoa que acolhe o outro, que escuta. Se a gente só falar, como que a gente vai ouvi-la? Né? Então, normalmente são pessoas que precisam de ver ali o terreno, de um lugar realmente que ela se sinta segura para poder se abrir e se comunicar. Então, uhum. para você chegar, por né? isso elas fazem terapia. Ai, Ana, terapia para todos. A todos. Mas sim, pessoas afáveis, elas precisam de um campo ali mais seguro mesmo, sabe? Se sentir acolhida para que ela possa se comunicar bem. Então, como que a gente pode fazer isso? Dando algumas sugestões, opiniões, para aquela pessoa se sentir confortável. E aí, qual que é o cuidado? Não querer acolher demais, abraçar demais, né? E nem chegar com o super entusiasmo do expressivo, porque a pessoa meio que se distancia. Então, assim, os afáveis são os bons ouvintes. E aí, o cuidado que a gente tem que tomar é esse: deixar ele sentir que está num lugar confortável, para ele poder se sentir livre e seguro para se comunicar bem com a gente. Legal. Ana, você acha que você é uma pessoa afável? Sim, super me identifiquei. Muito, eu acredito que eu tenho uma boa escuta. A Ana tem mesmo, gente. Você pode chegar para contar um caso para ela, ela escuta, te dá vários conselhos, a Vou gente dar opinião. troca várias ideias. Ela é uma pessoa super assim, é E verdade, Eu mas ela. acho que eu tenho uma boa escuta mesmo. Mas Verdade. realmente também há essa necessidade de me sentir segura, né? Uhum. Então, quando a gente se encontra, eu sempre tenho essas trocas também com o Thiago, e já aconteceu da gente trocar ligações, e realmente, tanto com o quanto com o Thiago, de me passarem mesmo essa segurança. Não, vai dar certo, fica tranquila, que é assim, a gente está junto. Então, realmente tem esses momentos, mas eu tenho sim essa boa escuta. Verdade. E é aquele negócio também, igual a Ana falou em, nos perfis anteriores, né? Que ela se sente segura com essas pessoas, né? Se sentem seguras para poder falar de determinado assunto com um determinado assunto com o outro. Então, quando a gente vai conhecendo, né? Igual a Laila falou sobre esse perfil afável, dá para poder identificar muito mais você, Ana. É E assim, verdade. pensando até na profissão, né? Porque ela não é professora. Sim. Então, o professor está nesse lugar de escuta, de acolher, né, os alunos, ainda mais que são crianças, sabe? Então, Criança realmente, adora uma história, né, Ana? Adoro uma história. E ser ouvida também, né?
porque é um momento ali onde ela pode se expressar e ser livre, Uhum. né? Então, a escola, ela proporciona isso para a criança, essa liberdade, esse momento de fala livre e de ser quem ela quer ser. Ah, isso é Será importante, que, né? será que a maioria dos professores tem esse perfil, Laila? Porque, Não. assim, eu tive bons Não, professores, mas, assim, todo ano você tem pelo menos um. Porque tem sempre aquela professora ou professor que é o mais amável, né? Que todo mundo ama, que é aquele professor que escuta, que dá vários conselhos, senta, faz um carinhozinho, aquele negócio. Acho que a Ana é essa professora, até pelas de várias. pegar no colo. Isso. E eu acho isso super legal, né? Quando você tem no seu ciclo uma pessoa assim, uma pessoa afável, é prazeroso. Você consegue se identificar muito com ela, né? Porque também é uma pessoa que te traz mais empatia, eu acho. Eu Sim, identifico mas sim. aí, Hugo, vem muito do seu perfil, do que é melhor para você. Por exemplo, as minhas professoras, desde criança que eu tenho recordação, são umas professoras pragmáticas, né? Eu tive uma. Sério? Sim, porque aí, como eu sou uma pessoa muito rápida e vou, às vezes tudo esse. Não que acolhimento seja ruim, mas todo esse, né? Uhum. O tempo ali que gera para isso, para mim não era tão bom. Por exemplo, eu tive uma professora na Olha. faculdade, que as minhas professoras não me escutem, que muita gente Alô, falava, professores! falava que ela era grossa, sabe? Muita gente da minha turma falava que ela era uma professora grossa, que tinha medo de conversar com ela e tal. E eu ficava assim, gente, mas eu adoro ela. É minha Ah, professora preferida. A gente conversa super bem. A gente fica, tempos resolvendo coisas e falando, e por WhatsApp e por e-mail. E a gente resolvia super bem. Eu adoro ela. E ela era uma professora, uma pessoa, né? Super pragmática. Então, como eu também tenho esse perfil, eu me identificava muito mais com ela. Para mim, era muito mais fácil lidar com ela e entender, né, tudo que ela queria, do que uma outra professora que tinha um perfil muito expressivo ou muito afável, que eu já me uhum. perdi ali, sabe? Então, tem muito disso. É, E a gente pode identificar as crianças com esses perfis? Sim, claro! Assim, a criança está em constante mudança, né? Está ali se construindo. Sim. Mas a gente já consegue observar aquelas crianças que, se você falar sim e não, ela entende, e aquelas que você precisa explicar o porquê, por exemplo. Sim, não, porquê. Então, eu tenho, por exemplo, uma prima que a gente fica brincando que ela é super estressadinha. Mas ela é uma dessas pessoas que você tem que falar o que é e pronto, sabe? De não Uhum. explicar Sim. demais. Agora, o meu irmão, por exemplo, nossa, tem que ficar explicando porque é o porquê, sabe? Então a gente consegue sim definir isso. De crianças que a gente precisa ser mais direta, né? E pessoas, e outras que a gente precisa, sim, ir com mais calma e explicar melhor. Ai, super legal. Ah, legal. Laila, quando nós pesquisamos esse tema, a gente buscou também algumas dicas, né? Dentre todas essas aí, porque comunicar é uma das formas de se expressar, né? E uma das questões que a gente tinha era, caramba, mas quais são os pontos que a gente deve ter atenção quando queremos nos expressar, né? E aí nós encontramos aqui uma postagem se não me engano, da Época, da revista Época, exame. Exame, desculpa, são 8 dicas para uma melhor comunicação. E aí, a primeira, por exemplo, aqui, ele diz: construa sua imagem. Achei isso super legal, porque às vezes a gente tem uma imagem de uma pessoa que na imagem você já fala, nossa, não quero falar com aquela pessoa ali não. E assim, Uhum. querendo ou não, a nossa imagem ela está associada a alguma coisa, né? A forma com que nós nos vestimos é uma expressão. A moda, por exemplo, ela é uma forma de expressão, ela é uma arte. Então, assim, essa é uma das várias formas que você tem de construir a sua imagem, né? A maneira com que você veste, a maneira com que você se porta, como você fala. Isso vai trazer identificação para o público com quem você quer se comunicar. Tem um outro aqui que fala: aprenda a escutar, que é o que a gente comentou também, né? Aprenda a falar.
tenha uma opinião, né? Você tinha comentado também sobre isso, que é importante você não só ouvir, não só argumentar, mas você conseguir ter um diálogo com a pessoa, senão vira um monólogo. Sim. Escute, pratique a inclusão, isso aqui é muito legal, justamente para evitar com que tenha esse monólogo, né? Que eu realmente, gente, pelo amor de Deus, nossa, é horrível você sair com a pessoa e só você falar. Nossa, a pessoa É, monossilábica, e né? às vezes não é nem porque você fala muito, não, mas a pessoa fala de menos. Nossa, é horrível. Ó, tem outra aqui que é escolha o momento certo. Eu acho que isso é legal também para você expressar as suas opiniões, para você dar um feedback, né? Exemplificar as situações. E a última dica que ele cita é reavalie, né? Reavaliar sempre os seus pontos de vista, esteja aberto para ouvir, se expressar e reavaliar as suas ideias sobre determinado assunto, posicionamento, enfim. Achei muito legal isso. Eu acho que tem tudo a ver com o que você trouxe hoje. Fiquei muito feliz com esse papo, com essa conversa que a gente teve. Muito mesmo. Já me identifiquei aqui, já fiz minhas anotações. Acho que a Ana e o Hugo também. Nossa, demais. E com certeza eu acho que a gente vai conseguir melhorar o nosso relacionamento também, porque eu acho que isso, assim, faz total diferença na nossa vida. Mais uma vez, muito obrigado por ter topado participar desse projeto, viu, Laila? Muito obrigado Ah, mesmo. Deixa seu arroba pro pessoal te seguir. Você tá com a empresa nova, não é? Com a sua isso, parceira lá? Como é que é? isso. A empresa chama Comunicare, aí no Instagram é Comunicare DC, de desempenho comunicativo. Então, eu e minha sócia, né, que a gente criou isso aí desde a época da faculdade, que a gente tem esse projeto, exatamente para ajudar nessas questões de melhorar a comunicação, de comunicação Uhum. efetiva para a vida. Não é só voz, não é só fala, é comunicação como um todo. E tem o meu Instagram pessoal, que é Fono, Laila com I, Souza com Z. Também eu posto coisas tanto de comunicação quanto lá, né, da minha outra área. Ai, que tudo! Que Nossa, mara. fiquei super Muito feliz mesmo. sucesso, viu, Laila? Eu posso falar que eu Maravilhosa. fiquei super feliz com o convite, que eu queria ser convidada desde sempre. Fala pra Porque o gente. Pod 3 Posso falar, gente? Porque Pode, assim, pode ó, falar que esse momento é seu. porque assim, né? É os 25, né? São o teste dos 30. Aí qual que era a desculpa? Que eu não tenho 25 anos. Então eu não podia vir porque eu não tenho 25 anos. Gente, eu fiquei revoltada. E aí, quando eu comecei a ouvir o podcast, aí toda vez eu falava assim, olha, mas esse também não tem 25, esse tem 26. Olha, mas esse também não tem 25, então acho que eu posso ir. Então, assim, estou super feliz de ter participado, super feliz mesmo. E estou super aqui, ó, disponível para ajudar vocês do Pod 3 para melhorar ainda mais a comunicação. E os seguidores maravilhosos do Pod 3 ouvindo também queiram se comunicar melhor. A gente sabe que a gente pode contar com você, não é à toa que você está aqui hoje, porque Pois realmente, sim, é. é essencial na nossa vida. Para quem não sabe, ela ajudou a gente com a parte de comunicação no início do projeto e fez total diferença, virou uma chave muito grande na gente para poder entender, né, a forma com que nós nos expressamos diante do microfone, né, que é algo totalmente diferente. Obrigado mesmo, viu, Laila? Obrigada, eu que agradeço. Laila, eu quero muito agradecer aqui a sua presença. Nossa, gente, complementando o que o Thiago disse, quando você senta para poder falar com uma fonoaudióloga sobre determinada área, você nunca acha que você vai mudar a chave tão rápido. E aí você vê a importância do trabalho, né, que eles apresentam. E assim, foi de enorme importância para a gente. Então a gente deixa aqui um enorme obrigado e um grande carinho pelo projeto que vocês têm. E desejamos, assim, muito, muito sucesso para a empresa de vocês, tá bom? Para você e para a Fran. Obrigada. Exatamente. Ana, algum recadinho pro pessoal dessa semana? Gente, olha, o recado dessa semana é da última gravação, tá? Eu comprei o livro A Coragem de Ser Imperfeito. Mentira! A indicação da Gabi. E, gente, é sucesso, super indico.
tá? E essa semana a gente vai estar postando aí a indicação dessa nossa convidada babadeira, que é a Laila. Laila, muito obrigada. E é isso, meninos. Até a próxima. Ai, que show. Muito obrigado por você que ouviu o episódio até agora. Não deixa de seguir lá o nosso Instagram, @pod.3. E você que gosta do nosso projeto, nos ajude aí a divulgar o nosso podcast. Manda para o seu amigo, manda no grupo da família, manda para os seus amigos que estão passando por essa fase. Porque é aquilo, se você já passou esse momento, vale a pena relembrar todos esses pontos. Se você não viveu, vale a pena se preparar. E se você está vivendo, vamos compartilhar essas histórias também. Muito obrigado mais uma vez. Você sabe que toda quarta-feira a gente tem um encontro marcado e a plataforma eu tenho certeza que também, assim, ó, já tá na ponta da língua, ou melhor, favoritado, né, lá na sua plataforma. Spotify, Deezer e agora no YouTube também. Um beijo para você e até semana que vem, viu? Tchau, tchau. Tchau! Beijo! Tchau!